Aqui na sequência do programa Além da Notícia, hoje um tema daqueles que mexe com a gente, que faz nos refletir bastante e nos sentirmos mais cidadãos, porque é algo que nos provoca por dentro, deputado, para a gente tentar entender e, mais que tudo, o que fazer. Nós queremos fazer alguma coisa para essa mudança. Eu estava mais ou menos, ou nada certo no que pensei agora há pouco. O sistema prisional, do jeito que está, e o Código Penal, com as condenações e os julgamentos, do jeito que é feito, seria quase que melhor começar tudo do zero e refazer novamente tudo? Deixa eu voltar a explicar, porque é importante esse espaço. Primeiro porque estamos aqui num ambiente religioso e a pastoral carcerária tem um papel muito importante no sistema carcerário, ajuda muito. Então eu estava lhe dizendo, a segunda parte da sentença do juiz é que o Estado tem que corrigir aquele cidadão, tem que devolver ele para a sociedade bom. Como é que se faz isso? Está tudo na lei. Pelo menos duas coisas, pelo trabalho, pela capacitação e pela educação. A grande maioria dos presos, como tem origem pobre, o Estado lhe negou tudo, essas pessoas são tudo de nível primário. Muitos não tiveram profissão e muitos têm profissão, mas não têm como exercer. Tem como oferecer trabalho. Eu já mandei várias indicações, que é um instrumento legislativo, para a presidenta Dilma. O Brasil está fervilhando em obras de campo de futebol, aeroportos, ferrovias, rodovia. A lei de execução penal estabelece que mesmo preso em regime fechado, que é o regime mais duro, as empresas que prestarem serviço para o Estado podem contratar até 10% do seu efetivo de mão de obra carcerária. Não tem um preso trabalhando em obra do PAC. Com exceção do Ceará, que contratou para fazer o campo lá do Castelão. No resto do Brasil, não tem preso trabalhando em obra pública. Se todos os estados têm obra pública, se o PAC tem um conjunto de obra no Brasil inteiro, e se nós temos mais de 500 mil de brasileiros presos, por que essas pessoas não estão trabalhando? Vou lhe dar um outro exemplo que é escandaloso. Em todos os presídios tem áreas agricultáveis. Aqui em Brasília, na Papuda, na época da CPI em 2009, tinha 7.500 presos, comendo arroz, feijão, farinha, carne, ovo. Ao lado da Papuda tem 600 hectares de terras ociosas. Eu lhe pergunto, no meio de 7.500 presos, será que não tem 200 que queira produzir o produto para eles comerem, diminuir a cada 3 dias, diminuir um dia de pena? Todos querem trabalhar. Com certeza. Por que o Estado não faz? Porque entra a corrupção das quentinhas. Na minha época da CPI, o Estado pagava R$10 por dia para cada preso comer soja, comida podre, de péssima qualidade, porque são grandes empresas que servem quentinha. Nesse inferno que é o sistema carcerário, tem muita gente rica. Nós descobrimos... Isto é, tem muita gente que vive roubando, desse caos. Vivendo disso. Nós descobrimos, e está no nosso relatório, quitanda, verdadeiros comércios no interior dos presídios. O que eles fazem? Proíbe as famílias de levar alimento para o preso, a comida é de péssima qualidade, o preso não come a comida cara que o sistema oferece, mas dentro do presídio tem uma quitanda, onde o ovo é mais caro, o feijão é mais caro. Se você for num presídio, você vai ver lá cozinhas improvisadas, trempe, como se diz no interior, 3 pedras para botar a panela. É por isso que em Minas Gerais, em Fonte Nova, morreu 22 presos queimados. Em Rio Piracicaba morreram mais 8, por essa improvisação. Portanto, tem como resolver. O Estado pode oferecer trabalho, pode oferecer capacitação. Deputado. Nós definimos também a questão do esporte. Sabe qual é a maior fonte de trabalho dos presídios? Fazer bola e artesanato que não tem expressão no mercado. Nós somos o país do futebol, mas as bolas que os jogadores jogam não é a bola do presídio. Portanto, tem alternativa. E por que é o caos? Por uma razão muito simples. Só quem está preso é lascado. Outro exemplo bonito, o senhor falou das bolas de futebol, mas agora esse mega evento que o mundo inteiro aplaudiu, acontecido aqui no Brasil, a Jornada Mundial da Juventude, ela teve produtos religiosos que foram manuseados aqui, feitos por presidiários de Brasília, da Papuda em Brasília.
terços, outros objetos de devoção pessoal foram produzidos aqui por presidiários em Brasília. É possível, de fato, tudo isso. Deputado, agora, o senhor é do partido da presidente Dilma. Esse relatório chegou para ela. O que o senhor tem que fazer para o presidente lhe ouvir? Deixa eu lhe falar o seguinte, uma CPI, que muita gente confunde, a CPI não tem poderes ilimitados. A CPI investiga, faz seus relatórios, faz recomendações, mas a execução do produto da CPI é feita pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, pelo Poder Executivo. Nós aprontamos nosso relatório, nós indiciamos 35 pessoas, de juízes a promotores. Nós fizemos 42 recomendações. Esses mutirões carcerários que o CNJ está fazendo é recomendação da CPI, porque nós descobrimos uma massa de presos provisórios. Ou seja, a pessoa é presa, o judiciário não julga e, às vezes, quando julga, o cara é inocentado. Mas ele já passou 2 anos preso, misturado com todo tipo de outros presos. E aí, se ele, de fato, não for um criminoso, ele saiu já criminoso. Exatamente. Segundo isso que a gente está vendo que acontece lá dentro, ele saiu já um criminoso. Nós fizemos recomendações para botar biblioteca nos presídios, nós fizemos recomendações para tirar os presos de delegacia e botar em locais adequados. Nós temos 42 recomendações. Só que a CPI, a Câmara, não tem estrutura para ficar acompanhando se essas recomendações foram todas cumpridas. Eu sei que durante a CPI nós mudamos muita coisa, alguns presídios foram fechados, nós, depois da CPI, temos os mutirões carcerários, há muitas iniciativas de trabalho. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, que fez um bom trabalho quando ele foi presidente do CNJ, ele fez um diálogo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, fez um diálogo com a Confederação Brasileira de Futebol para assimilar mão de obra. Só para você ter uma ideia, se você pega as mulheres, que tem sido crescente, o número de mulheres presas hoje deve ter 36 a 37 mil mulheres presas, basicamente por tráfico, são pessoas não violentas. São pessoas que podem ser admitidas na burocracia do Estado. Só que há um preconceito muito grande contra o preso, né? O cara é pobre, é negro, e quando sai ainda tem um atestado de preso. Nós vivemos numa sociedade excludente, que exclui o negro, exclui o índio, exclui o deficiente, exclui o preso. Portanto, alternativa tem. E como é que essas alternativas podem surgir? Primeiro, para cumprir a lei. Só que para cumprir a lei é preciso que a sociedade pressione os seus gestores. O juiz de execução penal, com raríssimas exceções, a lei de execução penal diz o seguinte: mensalmente o juiz tem que ir no presídio, fazer uma inspeção. Da mesma forma, mensalmente, o promotor de execução penal tem que ir mensalmente no cárcere. Ninguém faz isso. Quando o juiz vai, ele fica na administração. Primeiro, que não tem compromisso. O segundo, preso fede. E quem usa perfume francês, paletó de primeira linha, não quer entrar dentro de uma cela. Se você for numa cela, você vai passar uma semana com o cheiro de preso no nariz. Porque é um amontoado de gente. É cheiro de lixo, é cheiro de suor, é cheiro de fezes, tudo ali misturado, é o esgoto correndo. Portanto, ninguém gosta de cadeia, porque cadeia fede, a pobreza fede, por isso os caras não fazem. Porque se o juiz fizesse a inspeção, se o promotor fizesse, ele ia comprovar que a instalação hidráulica está quebrada, ele ia comprovar que a instalação elétrica está pegando fogo, ele ia comprovar superlotação, ele ia comprovar marca no corpo dos presos. Portanto, há uma deficiência generalizada do sistema. Deputado, o número de presos do sexo masculino e do sexo feminino no Brasil hoje, é possível estimar isso? A maioria é de homens, mas o número de mulheres presas tem crescido, principalmente na questão do tráfico. Hoje, mais ou menos de 525 mil homens presos, deve ter no máximo 40 mil mulheres. Mas é um número que cresce de forma assustadora, porque muitas das vezes o marido está preso e esse preso ele é submetido à pressão das lideranças e obriga as mulheres a ir para o tráfico. Então, a maioria dessas mulheres hoje é no tráfico. Isso quer dizer que
grande parte das mulheres que hoje estão presas é porque já são parentes de presos também. Nós encontramos muitos casos onde o marido está preso, a mulher também está presa. E boa parte dessas mulheres que estão presas é porque elas foram obrigadas pelos maridos a fazer o tráfico. E muitas das vezes o marido obrigou a mulher porque o líder da facção criminosa utiliza. Porque o tráfico de drogas é uma das fontes de renda do crime organizado. Né? Tanto da liderança como o Marcola, que comanda o PCC, como o Fernandinho Beiramar, mesmo eles estando em presídio de segurança máxima, mas eles têm um comando da massa carcerária. Eles têm os advogados que levam bilhete, tem as visitas que levam bilhete, os telefones que o Estado não tem capacidade ou não quer botar os bloqueadores. Nós tivemos em Presidente Venceslau, esse complexo lá em São Paulo. Naquela época, a gente já via que era preciso haver a interrupção da comunicação telefônica. Mas o Estado diz que é caro. Mais caro é a violência. As consequências dela. 2006... Eu gostaria de saber o seguinte, deputado, como é que a gente não consegue usar bem o nosso telefone celular aqui livremente, mas ele fala perfeitamente dentro dos presídios. E aqui você tem um telefone celular que você não consegue utilizá-lo bem, você não consegue entender bem a pessoa que está do outro lado, mas lá no presídio ele funciona extremamente bem. Por que os bloqueadores de celular ainda não estão instalados em todos os presídios? A questão é só financeira ou é um sistema tecnológico que ainda não consegue ser eficaz? Havia duas explicações. Uma de que as companhias têm dificuldade de ter uma tecnologia capaz de isolar o presídio e não prejudicar no entorno. Segundo as companhias, na hora que eles botam essa interrupção, acaba prejudicando a sociedade que está ali no entorno dos presídios. A segunda é custo. Né? Só que cuidar do sistema carcerário não é custo, isso é preservação de nós todos. O fato concreto é que esse sistema ele é muito defeituoso, porque também os presos, em legítima defesa deles, são engenhosos. Então, levam celular, mandam por pombo, vai no aparelho sexual das mulheres, é todo tipo, e vai pela corrupção. A corrupção do sistema carcerário é muito grande. Agora mesmo, no Maranhão, morreram 13 e os presos estavam armados com armas de grosso calibre, com facas. Essas coisas entram como? Entram porque é a facilitação, porque o sistema tem uma dose muito grande de corrupção. Bom, eu gostaria de tocar no outro assunto com o senhor. Hoje também, em nível federal, não existe ainda um trabalho eficaz feito com a reinserção de presos no mercado de trabalho, aqueles que estão saindo de lá e aí que chegam aqui fora encontram pessoas ou instituições prontas a ajudá-los. Eu pergunto isso porque eu tenho um grande amigo lá em Natal, no Rio Grande do Norte, o Zé Inácio. Ele tem um pequeno comércio e no pequeno comércio dele, ele contratou 2 ex-presidiários. Ele disse, eu contratei e eu assumi estes homens para ajudá-los, para educá-los. Ele, por ser muito religioso também, diz, e eu aqui ensino o evangelho a eles, e graças a Deus já há anos que estou com eles, são pessoas hoje completamente reinseridas na vida. Eu também, para a gente também não simplificar e não dizer que todos que estão presos são santos, já tem um percentual, na minha opinião e pelo que eu vi, que não tem jeito. Esse não tem mais recuperação. Praticaram crimes violentíssimos, mas a grande maioria dos que estão presos tem como se recuperar. Eu lhe disse que nós andamos em 82 presídios, eu visitei mais de 400 celas. Em nenhum momento, nenhum preso fez qualquer gesto de ameaça para nós. O que eu vi foi as pessoas com os olhos brilhando, pedindo socorro. Porque quem já foi numa penitenciária, gente, ali é um inferno. Se o inferno que nos diz que depois da morte for pior do que aquilo, então a coisa é de lascar. Então, o sistema também é um sistema que eu chamo de esquizofrênico. Por quê? A legislação penal e processual penal, quem faz é o Congresso Nacional, é a União, ou por ato do Poder Executivo ou por iniciativa do Congresso. Então, a legislação é federal. Aumento de pena, tipo de crime, o procedimento, tudo é legislação federal. Quem julga o preso, na grande maioria, são os juízes estaduais, o Poder Judiciário Estadual. Quem cuida do preso é o governador de estado. Então, na hora que o Congresso aumenta uma pena
ou cria um crime novo, ele não pergunta para o governador se o governador tem espaço, se tem dinheiro para cuidar. Na hora que o juiz, ao invés de aplicar uma pena alternativa, aplicar uma multa, prefere colocar o cara na cadeia, ele não perguntou para o governador se tem vaga no sistema. Ele vai botando. Então, enquanto não houver uma sintonia entre quem faz a lei, entre quem julga e entre quem cuida, vai ficar essa bagunça, porque não há comunicação. Isso quer dizer reforma do direito. Tem que haver uma reforma. Aí, a sua pergunta, quem cuida de preso não é o governo federal. Quem cuida de preso são os governadores de estado. Prefeito não cuida de preso. Quem cuida de preso é o governo estadual. O governo federal, como a violência se agigantou, como o Brasil nos últimos 50 anos deixou de ser um país rural para ser um país urbano, com regiões metropolitanas de 30 milhões de pessoas como São Paulo, Rio de Janeiro. Então, hoje, o governo federal é obrigado a cuidar de segurança, porque o governo federal cuida da defesa nacional, cuida das nossas fronteiras. Para isso, a gente tem o Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal. Segurança pública é dever do Estado. Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil. Município, por incrível que pareça, não cuida de segurança. Eu lhe pergunto, um município como São Paulo, que tem 20 milhões de habitantes, pode ficar fora de segurança? Não pode. Então, o governo federal acaba pagando um pato, muitas das vezes, por responsabilidade que não tem. Agora, quando eu lhe disse que já solicitei à presidenta Dilma, pela Câmara, que o governo federal, via o Ministério da Justiça, faça uma mediação com os governos de Estado e com as empresas que trabalham para o governo, para absolver aqueles presos que têm condições de trabalhar e não exigir um aparato de segurança, porque também não pode simplificar que na hora que tira um preso não pode ser qualquer um. Porque se é um preso violento, ele pode simplesmente, na hora que estiver fora, matar. Mas se os presos, aqueles não violentos, que praticaram crimes pequenos, têm condição de trabalhar, na hora que ele trabalha, ele diminui a sua pena, ele vai passar menos tempo na cadeia. Se ele passa menos tempo, nós vamos pagar menos para ele. E se ele trabalha, com o dinheiro ele mantém sua família, e se ele trabalha, quando ele sair, ele tem uma opção de trabalho. Do jeito que é hoje, nós pagamos caro, a família do preso não tem como sobreviver porque é pobre, fica refém do crime organizado. Ele, quando sair da cadeia, é soldado do crime e ele vai sair dali treinado para praticar crimes mais violentos. Bom, daqui a pouquinho a gente continua falando sobre isso. Eu quero falar ainda com o deputado Domingos Dutra também sobre a questão dos indultos de Natal, de Páscoa, Dia das Mães, Dias dos Pais, que é algo que choca a sociedade, porque grande parte desses que saem, quando estão fora, nos poucos dias que ali estão fora, voltam a cometer crimes e entra mais uma vez aqui na questão da reforma do direito. E eu vejo que o deputado ele tem um pensamento muito precioso quanto a essa questão da punição. Como punir, não se deve punir somente com a cadeia, mas de outras formas também, visando sempre uma reinserção e transformação daquele indivíduo que errou um dia. Já, depois de 3 minutos.